O PBL12 mandou 600 flocões e falou: Gal, Let, falem sobre seus filhos, Lindinho e Liminha, e como eles são importantes pra vocês. Alô, Vênus, precisamos do casal Iadinho no podcast. Esse assunto que eu gostaria de chegar. Tem um vídeo ainda. Ah, tem um vídeo, né? Tem. Eu sei, mas a gente vai ver, mas só pra falar, o que Tá bom. é Iadinho? Tá. A gente viu no Twitter, número 1. Vocês estavam me explicando aqui antes de começar o papo, mas eu quero que todo mundo saiba, porque Iadinho é um chip? É um chip. Mas ele é mais complexo do que só um chip, assim. É. Eu acho que dentro da criação, né, da tribo, aconteceram muitas coisas, né? E o que eu mais me orgulho é que quando eu comecei a fazer live, mas até um pouquinho antes, assim, né? Que eu até conto, né, no Flow e tudo mais, eu acho que quando eu tava num momento muito difícil, eu virei e falei assim, cara, o que eu tenho para oferecer, né? E o que sobrou, o que eu tenho é a história, né? O que eu tenho é o meu apelido, que é mais forte que meu nome, do universo gaulês, e dentro disso existiam vários valores que eu falei assim, cara, eu posso colocar a voz da consciência e colocar esses valores em práticas. E aí foi começando a ter a construção da tribo, e tudo dentro disso rolou sempre muito organicamente. Então, por exemplo, você perguntou da NBA, você perguntou das coisas que vão acontecendo. Hoje a pessoa que cuida de toda a marca gaulês e que sempre, né, a pessoa que cuidou das coisas junto comigo é um menino que tinha 17 anos em 2018, hoje não tem acho que nem 20 anos, e quando tava 10 pessoas no chat lá acompanhando as primeiras lives, ele entrou na live e falou assim, porra, posso ser seu moderador? Eu falei, mas essa live não tem moderador, tem 10 pessoas assistindo, eu mesmo posso moderar. Aí ele virou e falou, mas essa live vai ser a maior do mundo. E aí eu virei e falei assim, cara, então você é bem-vindo, você vai ser o meu primeiro moderador, o Brecht, né? Caralho. Que louco, velho. Quando eu virei e falei assim, eu não tenho os direitos de transmissão pra transmitir nada. Eu não consigo transmitir um grande campeonato, eu não consigo transmitir a NBA, eu não consigo transmitir nada. Já era uma vontade sua? Já era uma vontade de fazer. Quando eu comecei a olhar as transmissões que tinha na época, eu olhei e falei assim, eu não tô assistindo algo que eu gostaria de consumir. Então eu posso ficar reclamando disso, ou eu posso tentar criar algo que gostaria de consumir. E aí eu parti para esse segundo ponto de virar e falar assim, cara, eu preciso criar alguma coisa que seja acessível para mim. E aí eu virei e falei assim, mano, existe os melhores jogadores eu não consigo transmitir, mas os piores eu acho que eu consigo. E aí eu virei no chat e falei assim, cara, eu quero fazer a rinha dos pratas. Então eu quero transmitir partidas do pior jogador possível e transformar nisso num conteúdo legal. E aí no chat, de todas as pessoas que tinham no chat, eu vi um que o nick dele era Viadinho, e ele escreveu lá e tal, eu falei assim, cara, é você, né? E aí eu selecionei ele dentro de vários lá, que já, na época a stream já tava até com números legais, e aí eu comecei a fazer as rinhas de prata com o Viadinho. E aí esse menino, eu não sabia o que acontecia, porque ele jogava super mal, acontecia as piores coisas com ele dentro da partida, ou ele errava tudo, as pessoas brincavam achando até que, pô, isso é o quê? É um ator contratado? Não é possível que a pessoa tá fazendo isso. E aí aconteceu que eu virava e falava assim, mano, quando eu fazia a transmissão de algumas partidas que eu conseguia, né, seja de um campeonato que tinha os direitos de transmissão livre, seja de alguma coisa, como eu tinha um contato com os jogadores, eu falava assim, mano, eu vou fazer a entrevista pós-jogo que pode ser algo que vai agregar na minha transmissão. Sim. E aí eu ligava pro jogador que tinha acabado de ganhar e trocava uma ideia com ele. E aí quando eu trazia a rinha de prata, o pessoal falava, entrevista o Viadinho, entrevista o Viadinho, entrevista, e eu falava assim, cara, vou tentar. E aí eu mandava uma mensagem pra ele e falava, mano, não tenho microfone, eu não tenho fone, não dá pra eu falar. E eu fazia a entrevista dele por chat, e o pessoal falava, então dá o fone pra ele, a gente junta, vamos dar o fone pra ele. Ele falava, mano, não quero fone, tipo, tá tudo bem. E aí foi passando. Um belo dia, ele virou e falou assim, cara, vai ter a live do Viadinho na Twitch. E ele criou o canal dele e fez, eu já falei algumas vezes, fez pra mim a melhor live de estreia na história de um canal da Twitch, pelo menos aqui do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ele fez uma primeira live que foi, né, lembra? A gente sentou na sala e não acreditava o que a gente tava vendo. Era inacreditável. Era inacreditável.
E quando eu vi aquilo, eu sabia que ele tinha alguma coisa, tipo, no sentido, tipo assim, por que que ele... Tudo pra mim fez sentido, porque eu nunca forcei a barra com ele. De falar, cara, você tem o seu momento. Vai com calma. E aí, quando eu vi ali, eu sabia que ele tava superando todas as barreiras da vida dele. Porque ele tem limitações que são fobias, né? Às vezes ele não quer conversar, às vezes ele tem, sabe? São coisas que é muito difícil de ser passado. Então, uma pessoa que ela tem muita dificuldade, quando ela tá fazendo ali o melhor dela, é algo que você olha e fala assim, não, é inacreditável o que ele tá fazendo. Tá rompendo todas as barreiras. Todas as barreiras, né? A Leti, ela saiu com ele, né? E foi no shopping com ele. Foi a única pessoa da tribo, assim, que ele quis encontrar no primeiro momento. Você foi a única que encontrou ele pessoalmente. E aí, quando ela falou, vamos pra casa conhecer o Gal, ela falou, mano, ele quase teve um treco. Ele falou, não posso conhecer. Que eu quase, tipo, meio que forcei ele. Falei, não, vou pegar o carro e vou levar ele pra casa. Só que ele, pelo amor... Eu vi o desespero nele. Falei, eu não vou fazer isso com uma pessoa. Tipo, não é humano, sabe? E dentro dessa fobia social, eu comecei a olhar e falei assim, cara, o que eu tentei passar dentro... No primeiro dia eu falei assim, cara, a gente não pode ter vergonha do que a gente é. Quando eu comecei a fazer stream, eram pouquíssimas pessoas que falavam de problema, que você falou, você tem que estar bem. Eu não tenho que estar bem todo dia. E quando eu fazia a stream mal mentalmente, as pessoas falavam, por que você tá fazendo live? Eu falava, cara, porque eu não tenho opção. Eu vou fazer, porque se eu não estiver bem e não fizer, eu não tenho como eu só fazer quando eu estou bem, né? Porque não existe, isso não é existe. desumano. A vida não é assim. E aí, o viadinho, ele foi banido. Aí a Twitch deu o nick pra ele, a gente chamou ele de Lindinho, né? Porque, e era engraçado porque ele falou assim, eu falei assim, mas por que viadinho? Ele falou assim, porque, cara, eu sei do preconceito que existe com todo o pessoal e eu quero justamente levantar essa bandeira e tal. E aí, ele começou, a Twitch deu o nick pra ele de Dear Shit Up, ele aceitou e pra gente ele é o Lindinho. Só que ele enfrenta barreiras e é o que eu sempre ensinei, eu falo desde o primeiro dia, eu falo assim, cara, não se esconde do que você é. Tenha orgulho do que você é. E faça a sua dificuldade ser a sua maior característica, a sua maior força. E ele começou a transformar, entender isso e transformar todos os problemas dele na coisa que as pessoas mais admiram. Então, ele foi crescendo como streamer, como pessoa, como, sabe, ser humano. E aí, recentemente, ele tomou, né? Ele começou a gostar da Yaya, que é uma outra streamer, e ele tomou esse passo de chamar ela pra ir viajar. E aí, quando os dois se encontraram, eles estavam fazendo uma live, e aí rolou esse beijo que ela deu nele. Então, ali são várias barreiras sendo quebradas, que quando eu olho aquilo, eu falo assim, cara, isso é você mudar vidas. Sim, com certeza. Sabe? Isso é você poder mostrar para milhares de jovens que ele não precisa ter vergonha do que ele é. Pode se que o influenciador da vida dele não é um influenciador perfeito. Não é o cara sempre que é 100% inteligente, ou 100% bonito, ou 100% feliz todo dia. Né? Então eu acho que todos os personagens, que não são personagens, são pessoas reais. A tribo é composta por pessoas reais. Esse é meu orgulho. Porque as pessoas, elas estão ali sendo elas mesmas e pegando os defeitos dela e enaltecendo. Então, quando você olha, você fala assim, cara, por que essas pessoas fazem sucesso? Tanta gente perguntava e falava assim, por que essa pessoa faz sucesso? Eu falo, mano, você nunca vai entender. Porque você está achando que sucesso é uma coisa. E sucesso é você poder ser você mesmo. Isso é o sucesso nos dias de hoje. E é o que a gente é. Então, ali a gente acaba sendo nós mesmos e enaltecendo esses valores de ser humano normal. Se você tem um problema, você não vai fugir desse problema, você vai utilizar esse problema. Então, hoje, quando eu olho, são tantas coisas, né, dentro das pessoas que fazem parte, que representam as milhares de pessoas que às vezes não estão ali na frente da câmera, mas estão enfrentando o seu problema. Né? E cria uma identificação. Porque existe muito preconceito. Muito. A gente deixa isso tudo mais leve, mas o preconceito está ali o tempo todo. Sim. Eu sei que tem muitas pessoas que entram na live dessas, né, da tribo e não aceita que a gente faz sucesso, não aceita que a gente vence, não aceita quem a gente é. E olha e fala assim, porra, mas por que esse cara tá conquistando tudo isso e eu que sou tanto melhor que esse cara não consigo?
E eu falo assim, isso é vitória pra mim. Isso é o que eu quero pra minha vida. Que essas pessoas vençam cada vez mais. Sendo quem elas são. Sendo quem elas são. Muito Maravilhoso, legal. maravilhoso. Então, por isso que teve toda essa repercussão, né? Porque você nem imagina. Nossa, É, eu perguntei numa inocência de saber que era o casal. Eu nem Não. sabia que tinha toda essa história Muito por legal. trás. Muito louco, muito louco. Bota pra gente, Vitão. Tem um vídeo aí pra gente... e disso, no dia que ele fez o vídeo, ele terminou a live. Aí a gente, né, o Liminha e o Laux começou a fazer uma outra live. E aí o Laux deu a ideia pro Liminha de começar a arrecadar, porque o Lindinho ele tem um projeto para ajudar as crianças autistas. Sim. E aí a gente arrecadou mais de 300 mil reais Eu em 24 vi, horas. Caralho. Saiu nas notícias essa, Sabe? né? Então, Saiu, por causa de uma vitória pessoal, de enfrentar um problema... Ele gerou- acabou ajudando tanta gente.